Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje fazendo a pré-aula da 10ª lição e que traz por título Maria. Vamos hoje falar um pouco de Maria, um nome entre as mulheres da Bíblia, é uma das mais faladas, né? Tanto pela Igreja Católica, quanto por nós, os evangélicos. Destacar aqui que nós não a adoramos, porém a respeitamos, por ser ela a mãe do Salvador Jesus Cristo. Então, se há uma pessoa honrada, como Jesus, porque também não reconhecer os valores de sua mãe. E nossa lição, ela é de número 10, e o texto áureo da nossa lição disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aleluia. Amados irmãos, um dos primeiros passos de Maria é a entrega. Ela, por mais difícil que ela achava aquilo acontecer, ela sendo virgem, dar à luz um filho, mas quando o anjo falou, ela então disse, o que eu vou fazer? Se é Deus que estava fazendo isso, quem sou eu para contestar? Então ela disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, às vezes nós endurecemos quando Deus tem um propósito com a nossa vida e às vezes nós impedimos Ele cumprir em nós aquilo que Ele gostaria de cumprir. Porque nós não nos entregamos, porque nós não disponhamos a ser útil para aquilo a que o Senhor quer nos usar. Eu já vi pessoas que endureceram o coração de uma forma tão grande para que não acontecesse o propósito de Deus, e aí o Senhor Deus simplesmente tira aquela pessoa, porque a Bíblia diz que a vara, toda a vara em mim, Jesus dizendo, que não dá fruto, tira ela, para que as outras dê mais fruto. Então não é o caso quando Jesus recolhe alguém que foi para o inferno, não, simplesmente porque ele não estava sendo frutífero e o Senhor então tirou aquele galho e recolheu, entendeu? Então, um dia eu estava até brincando com as irmãs, eu falei uma palavra dizendo, aquele que tem medo de morrer, faça o que Deus quer que ele faz. Porque se não der fruto, é perigoso ser tirado da videira. Verdade prática. As jovens crentes devem seguir o exemplo de Maria, quando a castidade, ao amor a Deus, a fidelidade à sua palavra e a disposição de obedecer ao Espírito Santo. É verdade. Hoje, nós estamos vivendo num mundo assim, um pouco diferente, né? Diferente. Até na convenção passada, quando eu pregava sobre o título A Inversão de Valores, devido às coisas que nós hoje vemos que outrora não acontecia. Olha, vamos aqui. A maioria dos casamentos antigos eram arrumados pelos pais. Parece assim, diferente, né? O pai arrumar um casamento para a filha. Mas aquela filha, quando assumia aquele compromisso de casar-se com um homem, ela lutava para honrar o seu nome, honrar os seus pais. Eu sei que nem todo casamento arranjado a pessoa vai ter um amor pelo cônjuge, mas era um costume da época, né? Hoje são as pessoas que escolhem, e a maioria das escolhas hoje não estão dando certos. Hoje nós vemos um percentual de divórcio muito grande, até mesmo no seio da igreja. Lamentavelmente. Mas
fazer o quê? As pessoas optam, né? Ao invés de dizer para Jesus, como Maria falou para o anjo, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Aleluia. A maioria dos casamentos, as pessoas casam para se libertar do jugo dos pais, porque amanhã, quando elas vierem a divorciar, eles dizem, eu sou livre, né? Eu agora vou mandar em mim. Mas os pais, todo pai, ele quer o bem da sua filha, ele quer o bem do seu filho. E a pessoa que está na altura de aconselhar a um casamento, eu penso comigo que não tem outra pessoa além do pai e da mãe para dizer, filha, esse casamento aí não vai dar certo, ou esse casamento vai dar certo. Eu me lembro, minha mãe era uma analfabeta, mas era uma mulher crente, mulher temente a Deus. E eu, muito novo, porque lá a gente arranjava uma namoradinha, e ela não queria, ela não aceitava. Um dia falou, você vai casar com a Neuza. Eu nem pensava de casar com Neuza, não é? Mas ela falou, você vai casar com a Neuza, é ela que é a pessoa certa. Aí o dia eu falei, sabe, então eu vou casar com a Neuza. E nós vamos fazer agora dia 29, 41 anos de casado, para a glória de Deus. Aleluia. Nós já sofremos, nós já tivemos dificuldades, mas estamos de pé. Aleluia. Estamos de pé. Eu, 41 anos de casado, eu nunca traí a minha esposa diante de Deus. Nunca. Nunca tive outra mulher além da minha esposa. E eu louvo a Deus por ter vencido essa etapa. E eu sei que com muitas dificuldades, mas nós sempre lutamos para estar na igreja, sempre lutamos para estar ao lado do homem de Deus que é colocado, seja A, seja B, mas se ele está na frente da obra, nós sempre lutamos para estar ao lado dele. Irmãos, um dos segredos grandes é reconhecer a autoridade do homem de Deus. Porque ele paga um preço para estar ali. Então, tu fica analisando. Numa casa que tem 2, 3 filhos, há divergência de pensamentos, há divergência de natureza. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro jeito. Imagina uma igreja com 500 membros, com mais 1000 membros, 300 membros, 200. Irmãos, a coisa é difícil. Então, o que eu sempre faço, e vou fazer até o dia que Jesus me levar, é orar por quem está diante da obra de Deus e pedir ao Senhor que dê cada dia mais sabedoria e graça para entrar e sair com o povo de Deus. Portanto, se todos nós pensarmos assim, eu acredito que a obra de Deus ela é uma obra com mais sucesso, não é? E mais progresso. Mas vamos lá, a introdução da nossa lição. Dado a mariolatria, criada pela Igreja Católica Romana, as virtudes desta mulher formidável tem sido negligenciada pelos evangélicos, que muitas vezes não reconhecem o seu legado de humildade, de graça, obediência ao próprio Jesus. Sendo seu filho, Maria foi escolhida por Deus para gerar no seu ventre, por obra do Espírito, o verbo da vida, que se encarnou para trazer salvação aos homens, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, segundo Coríntios 5:19. Era um propósito de Deus. Deus estava com Jesus reconciliando. A vinda de Jesus aqui foi exatamente para fazer uma reconciliação, para dar o direito do homem retornar ao seu estado original. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus vindo, ele reconciliou. A Bíblia diz, Colossenses lá, dizendo que a cédula que era contra nós, Jesus a cravou na cruz, dizendo, Gaspar, você deve uma dívida aqui muito grande, mas hoje ela está sendo quita. Jesus está pagando a dívida por você. Aleluia!
E ele então pega a dívida e coloca lá, tá pago. Tetelestai. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem que ler a Bíblia, ler um comentário como esse e sentir a eficácia da palavra de Deus tocando em nós, o que ela fez por nós, o que Jesus fez por nós. Eu gosto de observar as pessoas, as exposições da palavra de Deus, pelas pessoas que vão usar a tribuna ali para pregar o evangelho, para trazer uma mensagem. Eu estava observando na festa, cada um dos irmãos que trouxe uma palavra, eles fizeram a exposição, né, diferenciada um do outro, no mesmo assunto, mas cada um teve assim uma linha de pensamento para expor a palavra. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E todos nós precisamos nos preocupar. Quando somos destacados para pregar num congresso, quando somos destacados para pregar em uma festividade, nós precisamos pedir a Deus graça, porque são muitas as pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus e nós precisamos ter alguma coisa de Deus para transmitir às pessoas que vão vir. Então, vão vir de longe as pessoas e nós, com essa responsabilidade de ser um dos pregadores ou ensinadores em uma festa de uma envergadura, como um congresso de irmãs, congresso de mocidade, ou até mesmo uma convenção, nós precisamos preocupar, ir aos pés de Jesus, Senhor, dá-me uma palavra para que venha preencher a necessidade. Então, quando Jesus está no centro da nossa vida, automaticamente ele vai nos inspirando e nos ensinando o que nós devemos fazer para transmitir a palavra de Deus. A gente ler a Bíblia, todos nós conhecemos a história de Maria, por exemplo, aqui Maria, mas se 4, 5 irmãos for pregar sobre Maria, cada um vai ter palavras diferenciadas uma da outra, porque é o Espírito Santo que dá. Ele tem formas de usar, ele não tem uma forminha quadradinha, todo mundo tem que falar essa mesma palavra, todo mundo tem que fazer. Não, ele usa como quer, porque a obra é dele, nós somos dele também. A vida de Maria, como será que era a vida de Maria? A biografia de Maria. Maria era uma jovem virgem, olha, um detalhe de pureza, não é? Que o Espírito Santo também não viria lá do céu para encarnar Jesus na vida de uma mulher vulgar, cheia de problemas. Não, ele ia procurar uma pessoa pura, aleluia. Ela era virgem que vivia em Nazaré da Galileia e era noiva de um carpinteiro chamado José. Lucas 1:26. Ela tinha um compromisso. Vale destacar aqui que o noivado daquela época não é como os de hoje. Né? O noivo vinha, falava em casamento e ele ausentava. E às vezes ele mandava um amigo ir lá ver como estava a noiva. Aleluia! Para ver se ela estava bem. Não é esse esfrega que tem hoje. Não é. Não. É por isso que Paulo escreve: bom seria se todos ficassem como eu, sem casar. Mas é melhor casar do que abrasar. Não tinha essas liberdades que hoje tem. É por isso que hoje tem tantos casamentos frustrados, tantos pecados de fornicação, né? Tantas coisas, tanto pecado de adultério, porque há muitas aproximações, há muitas liberdades. Maria não. Maria manteve pura, né, sincera. Assim como José é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi, chamado José. Assim como José é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi, e o nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías.
é inegável que o seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria e seu filho, o Emanuel, é Jesus. Você pode ver lá no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, que ele profetiza sobre o menino que havia nascido. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse menino aí que nós estamos comentando sobre o nome dele. Um anjo visita Maria. O mesmo anjo Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta João Batista, também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galiléia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. E é interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com desdém por alguns. João 1,46. Mas nos planos soberanos de Deus havia ali uma virgem a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Alguém um dia chegou e disse: olha, nós achamos o mestre. De onde que ele é? De Nazaré. De Nazaré não vem nada que presta, não. É aquela currutelinha que ninguém valoriza, aquela currutelinha humilde, aquela currutelinha que o povo passava de largo. Mas foi lá que Jesus veio ser gerado por Maria. Aleluia. Ali estava uma pessoa no anonimato, uma pessoa que ninguém falava dela, ninguém a reconhecia, mas alguém lá de cima estava de olho naquela jovem. Aleluia. O importante, meus amados irmãos, o importante não é às vezes nós ser mencionado, ovaciado. O importante é Deus ver nós e enxergar em nós algo que Ele agrada. Aleluia. Mesmo que as pessoas te desprezam, não vê a capacidade em você, não vê algo que possa interessar em você, mas Deus está olhando. Aleluia. Você é a pessoa escolhida por Deus. Muitas vezes nós olhamos para a aparência, né? E não, ali vai dar certo, porque é uma pessoa inteligente, fez um curso teológico, tal e tal. Deus não está olhando para essas coisas. É bem verdade que nós precisamos ler, precisamos ter conhecimento, mas Deus olha o nosso interior. Deus não olha a aparência. Como foi o profeta Samuel ungir a Davi na casa de Jessé lá em Belém, passou os filhos de Jessé todos, homens com estrutura muito bela, né? Homens de guerra, mas cada um que Samuel pensava é esse, Deus disse não é esse. Aleluia. Mas quem será, Deus? Quem será? Aí Samuel disse: você tem mais algum filho, Jessé? Porque tem um menor lá no campo passando ovelha. Mas esse não tem capacidade não, profeta Samuel. Esse é um menino bastardo aí, você manda, nós não vamos comer enquanto esse menino não chegar aqui. Aleluia. Deus havia escolhido Davi, que nunca pensava em ser nada. Um menino que todo mundo desprezava, mas Deus não. Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Deus é quem capacita o homem e a mulher para a sua obra, para os seus desígnios. Então, não toque naquilo que Deus escolheu. Não toque. Aleluia. Se Deus escolheu, é Ele que responsabiliza em capacitar a cada pessoa. Salve a graciada. Uma saudação bela, né? Gabriel
o anjo Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua saudação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Então não tinha outra, não. Salve agraciada, você é a escolhida, a mulher mais bem-aventurada aí, você, o seu nome vai ficar na história. Maria, tão alheia a tudo aquilo, ficou assim pensando, mas que saudação é essa? Ninguém nunca me saudou assim, né? Então prosseguiu aquelas palavras, aquela conversa. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade, ficou com medo. O anjo então tranquilizou Maria e lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus. Ele anunciou que ela ficaria grávida e daria luz ao Filho do Altíssimo. Lucas 1, 30 e 33. Ela não entendia como isso seria possível, já que ainda não havia conhecido homem algum. Lucas 1, 34. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário. Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendia a tamanha dignidade que soberanamente Deus a havia concedido ao escolhê-la. Lucas 1 e verso 38. Quando nós não entendemos alguma coisa do agir de Deus, é melhor que nós ficamos calados. Eu já vi tanta gente enfiar a mão aonde não pode, meus irmãos. Eles se queimam. Porque ele não tem um discernimento. Deus faz alguma coisa e ele pensa que aquilo não veio de Deus, que aquilo foi o homem que programou, que tramou. Não. A Bíblia diz que aquilo, quando o povo estava querendo pegar ali Jesus, alguém diz, gente, tenha cuidado, porque já levantou alguns aqui, acompanhou um grupo de pessoas, depois deu em nada. Se esse negócio é de Deus, vai permanecer. Aleluia. Então vamos dar um tempo. Se você não tem o discernimento de Deus, dê um tempo para ver o que Deus quer fazer. Aleluia. Eu sei que no pensamento de muitas pessoas, naquele tempo, Maria tinha pecado, Maria tinha feito algo que ela merecia ser apedrejada. Apedrejada. Ela e José. Até provar tudo, irmão, foi uma injúria. Foi uma coisa triste. E eu quero dizer para todos os ouvintes que vão assistir esta pré-aula, que não tem coisa para doer mais quando você é injuriado, que alguém diz coisa de você que você não deve. Que quando a gente deve, aí eu fiz mesmo, não tem jeito de eu esconder, não tem jeito de eu negar. Mas quando você não deve, é uma dor profunda no coração da gente. Puxa vida, eu nunca pensei em fazer isso. Eu nunca imaginei, não. E as pessoas estão dizendo e afirmando que eu fiz, que eu devo. Irmão, isso dói muito, né? É por isso que nós devemos ter a graça do perdão. Porque tem coisas que você dá vontade de agir, não é? Dá vontade de agir. Mas quem tem o Espírito Santo, quem foi crucificado com Cristo, então ele tem que suportar. A natureza nossa, nós aceitamos Jesus, mas ela permanece a mesma. Aí nós temos que amarrar ela, crucificar ela, negar, humilhar, que isso não é fácil. Quantos têm perdido porque não deu conta? Mas que Deus nos capacita, né? Mulher virtuosa, 2 e 1. Obediência. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, eu acho isso aqui muito lindo. Reconhecimento da soberania de Deus. Hoje é pelo contrário, né?
Alguém quer mandar você fazer alguma coisa, será que é de Deus? Será? Gente, eu creio assim, quero continuar crendo assim, que quando Deus coloca alguém para governar um povo, ele vai lá também e coloca capacitação. Não foi assim com Salomão? Salomão não tinha essa capacidade toda não, irmãos. Mas ele humilhou e pediu, Deus, me dá graça, me dá sabedoria, para mim entrar, sair com esse povo. Deus, eu vou te dar, que outro não vai ter o que você tem. Aleluia. Então, vamos respeitar os limites. Aleluia. Vamos respeitar os limites. Quando a pessoa zomba de alguém que Deus escolheu, ele pode até morrer. Pode, irmão Gaspar? Pode. Quando Eliseu ia subindo, um tanto de rapaz saiu lá e gritava, criticava, sobe careca, sobe. E foi criticando ele. E ele olhou assim, e ele então amaldiçoou em nome de Deus. E as ursas saiu do campo e devorou aqueles meninos, aqueles rapazes. Então, eu acho que você que está me ouvindo é inteligente, entende o que eu estou dizendo aqui. Tem coisas que você não se falar tão abertamente. Mas peço ao Espírito Santo, me orienta, Senhor. Me ajuda a entender o que o irmão Gaspar está querendo dizer aí. O que eu estou dizendo aqui é para o seu bem. Para o seu bem. Eu já vi pessoas dizer palavras, já ouvi pessoas dizer palavras duras contra alguém que Deus escolheu para estar na frente da obra. Não, irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas hoje estão estrumbicados aí, ó. Estão aí, querendo ser líderes sem ter chamada de Deus. Mas quando nós assumimos o papel como Maria assumiu, aí nós temos sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Maria submeteu-se plenamente à vontade de Deus e confiou na sua mensagem através do anjo e aceitou alegremente a honra e, ao mesmo tempo, o opróbrio resultante de ser a mãe da divina criança. Os crentes devem seguir o exemplo de Maria quanto à santidade, ao amor de Deus, à fidelidade, à sua palavra e à disposição de obedecer ao Espírito Santo. Hoje eu fico analisando quantas pessoas que não querem ser liderados, não querem viver debaixo de uma autoridade, como Maria esteve aqui. Ele vai para a igreja, ele quer falar todo dia, ele quer pregar, ele quer ensinar, e quando isso não acontece, ele sai, fundam igrejas sem fundamento, só para ter um nome lá, um nominho, mas não é reconhecido, não. Ele fica agora pescando no aquário dos outros, lutando para ganhar um peixe aqui, outro acolá. Não, quando Deus está no negócio, o povo vem, meus irmãos. Aleluia. O povo vem. Ele anuncia de longe. Quando Maria deu a luz ao menino Jesus, não precisou ninguém convidar, não. Mas veio gente trazendo presente, incenso, ouro e mirra. Veio visitantes. Aleluia. E além disso, Deus honrou Maria com um coral de anjos que cantava hosana nas alturas, paz na terra. Hoje na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, Senhor. Aleluia. Coisas que nunca tinha acontecido. Ela foi honrada pelo próprio Deus. 1 e 2. Deus é quem escolhe. Olha aí. O critério da escolha de Maria não nos cabe questionar. A escolha era divina, nem tem enxerto de gentios no meio dos judeus, que foram colocados na genealogia. Tem Ruth, a Moabita, Salomão, que, apesar de ser filho do rei Davi, era filho daquela que fora mulher de Urias. A razão para Davi pecar tem
Tem gente comum, como Maria, foi escolhida a dedo para fazer parte dessa genealogia. Era mais uma vez a vontade do amor de Deus ao trazer para a salvação todos aqueles que, mesmo não sendo judeus, estavam dentro dos seus planos. Agora temos a Maria escolhida dentre as mulheres da época para dar continuidade à história. Quando o apóstolo Pedro chegou na casa do Cornélio, ele era gentil e os judeus não podiam estar misturados. Mas quando ele viu a operação de Deus, Atos 10, 34, diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Nós vemos aqui o sangue gentio, né? Gentílico, no sangue judeu. Então, vemos lá desde Ruth, né? A Moabita, que chegou a ser da linhagem do rei Davi. Deus tinha um propósito, por isso que diz: todo aquele que aceitar, deu o direito de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então vamos parar de fazer juízo com alguma coisa que não está na nossa alçada. Vamos aceitar o propósito de Deus, né, para os devidos fins. Maria conhecia o poder de Jesus. Na festa das bodas em Caná da Galileia, Maria sabia que Jesus podia realizar aquele milagre. E ela então chegou humildemente e disse: meu filho, o dono da casa vai passar uma vergonha, porque o vinho acabou e isso é muito feio. Ele disse: que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Se fosse para analisar, pensamos que Jesus tinha respondido mal. Não, ele estava falando como Deus. E ela também não contestou, ela chamou o servente e disse: olha, tá vendo aquele menino lá, aquele rapaz? Então, vocês fazem tudo quanto eu vos disser. Se eu mandar vocês fazer alguma coisa, vocês fazem, que vai dar certo. Aleluia. Vai dar certo. Quando a gente acredita no Deus que nós servimos, nós sabemos que ele vai fazer algo que vai dar certo. Ele não vai arriscar, não. Aí Jesus olhou a frustração, ele chamou o servente, mandou encher de água, umas talhas de água. Era muita água. Jesus abençoou e disse: vai lá e dá para o mestre Sara provar. E ele provando, o vinho era bem melhor do que o outro. E ele foi lá no dono da festa e disse: meu senhor, o senhor sempre é o costume deixar o vinho fraco para o final, né? Mas o senhor deixou o melhor vinho. Por quê? Irmãos, o que Deus faz, o que Jesus faz é melhor. É melhor. Só não tem sabor quando nós não entramos na vontade dele. Mas quando estamos dentro da vontade dele, nós reconhecemos o sabor das coisas que Jesus faz. Aleluia. Ele só faz coisas boas. Jesus sempre lutou para não decepcionar ninguém. Glória a Deus. Agora que é Maria e o ministério de Jesus. O nascimento de Jesus. Lucas 2:7 afirma que Cristo nasceu numa estrebaria, onde guardavam gados, situada talvez numa caverna, a manjedoura para uma espécie de gamela, coxo, onde o gado se alimentava. O nascimento do Salvador, o maior evento de toda a história, ocorreu em circunstâncias as mais humildes na ocasião do nascimento decretado pelo imperador romano, na ocasião do recenseamento impetrado pelo imperador romano de Belém. Jesus, sendo rei dos reis, não nasceu nesta vida como rei, nem viveu como um rei aqui na terra. Os filhos de Deus são sacerdotes e reis, mas nesta vida devemos ser como ele é
era humilde e simples. Por decreto de César Augusto, todo mundo deveria alistar, cada um na sua comarca, né? E coube a José e Maria ir para Belém, porque eles pertenciam lá. E exatamente nos dias de Maria dar à luz, que aconteceu, ela teve que correr para uma manjedoura com José, porque não achava lugar na estalagem. Então, Jesus nasceu humildemente, né? Demonstrando que ele é diferente. É por isso que muitos não aceitaram Jesus como rei dos judeus, porque eles esperavam Jesus vir de uma família rica, ou uma família real, uma família política. Jesus nasce lá, só José e Maria, né? E um jumento ao redor deles. Mas ali a presença era real, da presença de Deus, né? A glória de Deus refletia naquele lugar. Então, o importante, acima de tudo, meus irmãos, é estarmos dentro da vontade de Deus. Participação de Maria. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente ela não o acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus, registrado nos evangelhos. E quando ele transformou água em vinho em um casamento celebrado em Caná. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ter comunicado, disse Jesus, enfatizou que a fidelidade, comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual era acima dos laços familiares. Então ele olhou para a multidão e disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 34 e 35. Aqui Jesus já estava falando concernente o seu ministério, para que ele veio aqui, né? Não que Jesus desprezara Maria, mas ele estava ensinando por um grupo seleto ali. Ele quis demonstrar que a obra de Deus estava acima da família. É verdade. Por isso Jesus disse, aquele que não larga pai, mãe, irmão por causa de mim, não é digno de mim. Não é o caso de desamparar, não. É saber que tem um projeto acima, que o reino de Deus é incomparável às demais demandas aqui da terra. Portanto, nós devemos ver isso, que a obra de Deus, ela é importante. Eu sempre saio aqui às quarta-feiras com a equipe da restauração para visitar pessoas e eu fico analisando o quanto é importante. Você chega numa casa, você vê a necessidade, você começa a falar, as pessoas começam a chorar, a pessoa renova, a pessoa muda, porque está carente de uma ajuda espiritual, acima do aconchego da família. Então, vamos fazer algo para o reino de Deus. 3:3. Maria aos pés da cruz. Aleluia. Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz, onde Cristo estava, e foi amorosamente reconhecida ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Esta recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou humildade à humanidade de Jesus. A sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Maria é também citada nominalmente no livro do Atos dos Apóstolos. O livro de Atos conta que a mãe de Jesus estava juntamente com ele, juntamente com os discípulos, perseverando unânimes em oração. Aleluia. Glória a Deus.
Maria. Você sabe que a mãe é a única pessoa que, mesmo nos momentos da adversidade, ela não abandona o seu filho. Maria, quando os discípulos dispersaram, correram, ela estava de longe olhando Jesus, sangue descendo, chicoteado, mas a mãe de olho fixo lá. Ela, João, né? Jesus olhou e disse: não chorais por mim, chorai por vós e vossos filhos, porque se além verde faz isso, que se fará o leio seco? Jesus olhou para João e disse: homem, eis aí a tua mãe. E olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento estava dizendo: João, toma conta da minha mãe, cuida dela para mim. Aleluia. Então ela foi recebida. João cuidou. Glória a Deus. Jesus deixou uma recomendação para que João cuidasse da sua mãe. Ele não deixou a mãe dele ao léu, não. Mulheres fizeram parte do plano de Deus. Aprender a ouvir Deus como Maria fez. É uma excelente lição de casa. Bendita seja Maria, porque a vida dela foi um exemplo de obediência, maturidade e entendimento a ser seguido. Que cada mulher consiga entender o seu chamado como Maria conseguiu que Jesus marque a vida das mulheres como marcou a de Maria. Meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um aluno que vai assistir a Escola Bíblica Dominical domingo. Deus abençoe os professores que vão fazer aqui a exposição da palavra. E que o Espírito de Deus ilumine, assim como eu sinto ele aqui nesta manhã. Quando eu falo essas palavras, eu sinto aqui a presença dele. Mas, irmão Gaspar, o senhor está sozinho. Não importa, ele está comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus não está lançando barulho, não, meus irmãos. Ele também toca na gente, a gente sente algo dele. Mesmo a gente falando a palavra dele sozinho, como eu estou gravando aqui esse vídeo, mas eu sinto ele presente e você vai sentir algo de Deus também ao ouvir essa pré-aula. Apesar que eu não tenho uma exposição muito elevada, mas é como disse Paulo, né? De graça receber, de graça dai. Aleluia. Glória a Jesus. Como diz a palavra de Deus. Então, não, eu dou aquilo que eu tenho, você dá o que você tem, né? E cada um de nós tem pessoas que gostam de ouvir a gente. Não são todos, né? Mas sempre tem alguém que gosta de ouvir as nossas palavras. E eu oro sempre, Senhor, põe a unção do Espírito Santo nas minhas palavras, para que quando alguém for ouvir, sinta Deus na minha vida. Portanto, meus amados irmãos, vamos seguir o exemplo de Maria, ser humilde, dedicada e submissa à vontade de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.